Episódio oferecido pelo Professor Ruba, especialista em preparação para a cidadania húngara, aulas de húngaro e traduções de certidões brasileiras. Contato pelo e-mail profrubabr@gmail.com. Bom, vamos começar este mergulho aprofundado de hoje tentando construir uma imagem mental bem palpável, sabe? Uhum. Pensemos no mapa da linha M2 do metrô de Budapeste. Milhares ou talvez milhões de pessoas passam todos os dias por aquelas estações. Com certeza. É um mar de gente. Para quem acompanha a nossa jornada, imaginem aquele fluxo frenético, né? O barulho das catracas, passageiros descendo as escadas rolantes super apressados. Aquela correria típica. Exato. Eles passam pela estação Deák Ferinter, depois a Astoria, seguindo direto em direção àquela gigantesca estação de trem, a Keleti Pályaudvar. Sim, é o coração pulsante ali. E, bem no meio desse trajeto todo, existe uma parada que é absolutamente crucial no centro da cidade. A Praça Blaha Luisa ou Blaga Luisa Ter, em húngaro. Que é um ponto de encontro clássico. Era o típico cenário metropolitano, né? Onde as pessoas correm de um lado para o outro com fones de ouvido, olhando para as telas dos celulares, completamente imersas na própria rotina. Um retrato perfeito e implacável da modernidade urbana. E olha, o interessante é que, para entendermos de verdade o peso desse nome nas placas do metrô, a gente precisa fazer um corte bem abrupto no tempo. Bora lá. Sair dessa pressa contemporânea toda, desse barulho dos trilhos, e pousar num dia muito frio de inverno. Mais especificamente, 20 de janeiro de 1926. Nossa, 100 anos atrás praticamente. Pois é, o cenário muda daquela estação subterrânea caótica para o imponente cemitério Kerepesi, também em Budapeste. E a cena que os registros da época descrevem é nada menos que monumental. O que estava acontecendo lá? Havia uma multidão em prantos. Um mar de pessoas de luto absoluto paralisando a cidade inteira. Os cronistas que cobriram o evento ficaram tão perplexos com a magnitude daquela tristeza coletiva que eles só conseguiram comparar aquele funeral às despedidas dos maiores heróis nacionais da Hungria. Caramba! Sim, homens que forjaram a nação, figuras que eram lendárias, intocáveis, tipo Lajos Kossuth e o Ferenc Rákóczi. Heróis de guerra, né? Exatamente. E flutuando sobre esse mar de pessoas, ecoava o som de uma orquestra composta por 200 músicos ciganos. 200? 200. Tocando ininterruptamente ali, do lado do caixão. É uma transição de cenário impressionante. E é justamente aí que as nossas fontes começam a desenhar um mistério fascinante para a conversa de hoje. Sim, a grande pergunta. Quem teria o poder magnético de parar uma nação inteira dessa forma, sabe? Quem foi a mulher capaz de gerar uma comoção comparável à de líderes revolucionários e, décadas depois, ter o próprio nome batizando uma das estações mais vitais do transporte público de uma capital europeia histórica? É muito impacto para uma pessoa só. Demais. E o nosso objetivo principal hoje é desemaranhar essa biografia. Vamos mergulhar fundo na vida de Rendel Ludovica, alguém que o mundo veio a conhecer, aplaudir e idolatrar como Luisa Blaha. A mulher eternizada na memória cultural como rouxinol da nação húngara. Isso. E o aspecto mais intrigante dessa biografia, pelo menos para mim, é observar como as origens dela contrastam de um jeito violento com esse funeral majestoso que você descreveu. Ah, sem dúvida, é o extremo oposto. A história da Lusa começa em 8 de setembro de 1850. E o nascimento dela ocorreu, olha só, literalmente na poeira da estrada. Na estrada mesmo. Sim, a mãe dela estava grávida, viajando de carroça com uma trupe de teatro itinerante, quando de repente entrou em trabalho de parto ao chegar na cidade de Rimazombat. Que hoje fica na Eslováquia, certo? Isso, hoje pertence à Eslováquia. Eles tiveram que parar na primeira casa da cidade que viram pela frente, que por acaso pertencia a um mestre sapateiro, para que a menina pudesse nascer. Nossa, que loucura. E é um início de vida que carrega um simbolismo gigante, né? Uma criança que surge assim no improviso, no movimento. Parece que estava destinada desde o primeiro choro a nunca ter uma vida parada. Exatamente. E, lendo as anotações sobre a família dela, a gente percebe que os pais já eram personagens que, por si só,
dariam uma peça de teatro maravilhosa. Ah, com certeza. O pai, o Sandor Handel, ele não era um ator de formação, né? Não, de jeito nenhum. Ele era um oficial do exército, um tenente dos Husardos da Cavalaria Imperial. Uma posição de muito prestígio na época. Muito, mas movido por uma paixão arrebatadora, ele simplesmente abandona a farda, joga fora a estabilidade e a patente militar para se casar com uma atriz chamada Aluzia Ponte. E ainda muda o nome, né? Muda o nome para Sandor Varay e abraça de vez a vida de ator mambembe. Parece super romântico falando assim hoje, mas as fontes mostram que era uma vida de extrema privação financeira e de uma instabilidade diária terrível. Uhum. Como é que era o cenário político e cultural para esses artistas na época? Porque não devia ser fácil. Não era mesmo. Essa é uma peça fundamental do nosso quebra-cabeça de hoje. Estávamos vivendo o período de ressaca da Grande Revolução de 1848 no Império Austro-Húngaro. Aquela tensão pós-revolta. Exato. E Budapeste, naqueles anos, ainda possuía uma vida cultural, uma elite intelectual e até um comércio fortemente dominados pelo idioma alemão. O húngaro estava em segundo plano. Entendi. Portanto, essas trupes de teatro itinerante húngaro, viajando pelo interior naquelas condições precárias, não estavam apenas oferecendo entretenimento barato para o povo. Aquilo era um movimento político velado, Era resistência. um ato de pura resistência cultural. Eles assumiram a missão de construir e manter viva a identidade nacional para um povo que estava buscando desesperadamente a própria voz. Isso é muito forte. Subir num palco improvisado e atuar ou cantar no idioma húngaro era, naquelas circunstâncias, uma declaração de sobrevivência. O que dá um peso completamente diferente para a infância da Lutza. Ela foi criada literalmente no meio desse caldeirão de resistência artística. Respirando isso desde o dia que nasceu. E a educação dela foi, no mínimo, peculiar. Pelos relatos, ela só foi frequentar um banco de escola tradicional aos 8 anos de idade. É, o que era comum para quem vivia na estrada. Sim. E quem ensinou a menina a ler e escrever foi um colega ator da companhia, entre uma viagem de carroça e outra. A verdadeira escola dela foram as coxias, sentindo ali o cheiro da maquiagem barata, observando os palcos sendo montados. A vivência prática mesmo. Tem uma imagem documentada dos primeiros anos de atuação dela que beira o absurdo. A estreia oficial nos palcos aconteceu quando ela tinha apenas 4 anos de idade. 4 anos. O papel exigia que ela pulasse de dentro de um barril cenográfico, Essa parte é hilária. de um ator adulto, o Edward Clistin, que estava vestido e interpretando um macaco. É o tipo de caos mágico que molda a mente de uma criança no teatro para sempre. Total. Mas, embora a magia do teatro tenha moldado a mente dela, a realidade brutal daquela época forçou um amadurecimento muito doloroso e bem rápido. O que aconteceu? 2 anos depois dessa estreia no barril, quando ela tinha só 6 aninhos, a Luísa perdeu o pai de uma forma cinematograficamente trágica. Cólera, né? Sim, o Sandor foi vítima de uma epidemia violenta de cólera. E ele não faleceu num hospital cercado de médicos. Ele morreu em pleno palco durante uma apresentação na cidade de Kassa. Nossa, isso deve ter tirado o chão da família completamente. Sem dúvida. A mãe dela, eventualmente, acabou se casando de novo com um pintor de cenários chamado Antal Kolesi. E a partir desse momento, a pequena Ludza passa a ser anunciada nos cartazes das peças como Ludza Kelesi. Mudando de nome de novo. Pois é. Ela vai crescendo nesse ambiente, sobrevivendo às estradas e absorvendo toda a técnica de atuação por pura osmose. E a vida obriga essa menina a dar saltos muito rápidos. O que nos leva ao momento em que ela ganha o sobrenome pelo qual seria conhecida para sempre. O famoso sobrenome Blaha. Exatamente. Aos 16 anos de idade, na cidade de Sabatka, ela se casa. 16 anos. É um salto enorme mesmo para os padrões do século XIX. O noivo era o Jan Blaha. Ele era um maestro e regente tcheco, servindo no exército austríaco, e já tinha 37 anos. Uma diferença de idade bem considerável. Muita diferença. Mas o que mais me chamou a atenção nessa parte da pesquisa é a dinâmica inusitada do casal. O Jan Blaha não falava uma única palavra de húngaro. Nenhuma. E a Luja não sabia falar nem alemão nem tcheco. A comunicação verbal inicial entre os dois
Era praticamente impossível. Como é que eles conversavam, né? Pois é, como é que um relacionamento com uma barreira dessas conseguiu não só prosperar, mas impactar tanto a carreira dela? Olha, a ponte entre eles foi exclusivamente a arte. O papel do Jamblahra no desenvolvimento técnico da Luja é simplesmente inestimável. Ele viu algo nela. Exato. Ele conseguiu perceber, mesmo através dessa barreira intransponível do idioma falado, um talento bruto absurdo. Ele via nela um diamante vocal que aquela vida dura nas carroças jamais permitiria lapidar. Ele tinha um ouvido treinado de maestro. Isso, e pelo afeto que sentia e pelo respeito reverencial àquele talento, ele começou a aprender húngaro. Mas o mais importante de tudo, ele entregou a ela o que faltava: disciplina formal. A base técnica. O Jan forneceu uma formação musical impecável e lapidou as cordas vocais da esposa com precisão técnica. Só que a tragédia que parecia perseguir a juventude dela Ataca de novo. ataca de novo. O Jan contrai tuberculose e morre apenas 3 anos após o casamento. Meu Deus. A Luísa se vê viúva aos 19 anos de idade, carregando o peso de um luto gigantesco. E a atitude que ela toma em seguida é muito reveladora sobre o caráter dela, né? Em vez de voltar a usar o nome do pai ou do padrasto, ela toma uma decisão movida por pura gratidão. Uma homenagem linda. Reconhecendo tudo que aquele homem ensinou pra ela e o fato dele ter enxergado uma estrela numa adolescente que cresceu na estrada, ela adota o nome dele de vez. E decide que não importa o que acontecesse, ela seria Luz Ablaha. E cumpriu a promessa. Cumpriu, mesmo tendo se casado outras 2 vezes nas décadas seguintes. E é com essa identidade, Luz Ablaha, que ela começa uma ascensão que as fontes descrevem como meteórica. Totalmente meteórica. Ela passa pela cidade de Debrecen, onde o burburinho sobre o talento dela começa a se espalhar, até que em 1871, o grande chamado acontece. O Teatro Nacional. Isso. Ela chega ao prestigioso Teatro Nacional, o Nemzeti Színház, em Peste. Mas o palco definitivo da vida dela, aquele que ia consagrar o nome dela na história, viria 4 anos depois, em 1875. O ano da grande virada. Porque é em 1875 que ocorre a inauguração do Nepszínház, que a gente pode entender como o teatro popular. Certo. É ali que ela encontra o ecossistema perfeito para o seu talento, dominando o gênero conhecido como Nepsímu, o teatro folclórico. E como era a presença dela no palco? Porque dizem que era hipnótico. Muito. As descrições da época falam muito sobre a presença cênica dela. Ela não tinha aquela frieza distante de uma cantora de ópera clássica europeia. Ela era mais acessível. Muito mais. Ela possuía uma figura curvilínea, um rosto extremamente expressivo e encantador e uma voz cristalina e límpida. Eram atributos que a predestinavam para interpretar papéis com os quais o povo se identificava instantaneamente. As pessoas comuns. Exato. As camponesas, as noivas apaixonadas, aquelas figuras populares cheias de força e malícia. E o repertório musical dessas peças acabou vazando para as ruas, não é? Músicas de espetáculos como O Cavalo Amarelo e A Carteira Vermelha deixaram de ser apenas números musicais restritos ao prédio do teatro. Viraram hits da época. Viraram hinos populares. As pessoas assobiavam essas melodias nas feiras. E tem um detalhe incrível na pesquisa que eu adorei encontrar. O do áudio. Isso. Para quem gosta de arqueologia digital, existe um arquivo de áudio bem antigo disponível no YouTube. É fascinante. É uma gravação super ruidosa, cheia daquele chiado clássico dos primeiros cilindros fonográficos. Mas, se prestarmos atenção, ainda é possível ouvir a voz inconfundível dela cantando. É como viajar no tempo. Mostrando exatamente o sotaque e a impostação vocal que hipnotizaram o público há mais de um século. E o poder dessa voz, é importante a gente ressaltar, transcendeu o aspecto só do entretenimento e causou um impacto macroeconômico fenomenal na época. Como assim? A Luz de Blaha se tornou a grande arma do movimento cultural húngaro. O sucesso estrondoso dela começou a esvaziar os concorrentes. Aos teatros alemães. Exatamente. Ela fez o teatro húngaro derrotar financeiramente a concorrência feroz dos teatros alemães, que até então dominavam os hábitos da elite em Budapeste. Nossa, ela virou o jogo. Ela atraía todo mundo, do operário mais humilde aos aristocratas. Ela foi a força motriz, o rosto e a voz que ajudaram a magiarizar a capital,
consolidando o espírito e a língua húngara de forma definitiva. E a dimensão desse feito foi tão vasta que o próprio Estado teve que intervir para prestar homenagens. Sim, chegou num nível que não dava mais para ignorar. E aí a gente chega ao ano de 1901, que marca o ápice desse reconhecimento oficial. O próprio primeiro-ministro da Hungria convoca uma cerimônia e entrega a ela um título inédito. Momento histórico. Ela foi nomeada a primeira membro perpétuo do Teatro Nacional. E detalhe, não era um prêmio simbólico de colocar na prateleira. Não mesmo. Essa honraria incluía um salário vitalício pago pelo Estado. Ela deixou de ser apenas a estrela principal do palco para se tornar, aos olhos da lei e do público, uma verdadeira instituição nacional viva. Mas, vasculhando a biografia íntima dela, longe das luzes da ribalta e dos holofotes, a gente percebe que essa estabilidade profissional incrível não se traduziu numa vida pessoal tão serena assim. A vida pessoal tem bastante turbulência. A vida privada dela exige um olhar atento e muito cuidadoso da nossa parte, especialmente considerando a moralidade rígida daquele período. Com certeza. Como você mencionou antes, ela se casou mais 2 vezes. Primeiro com um proprietário de terras muito rico, o Sándor Soldos, uma união que terminou num divórcio após 4 anos. O que já era um escândalo para a época. Sim. E mais para o final da vida adulta com o barão Oden Splenier, que era um conselheiro de polícia com quem ela permaneceu até ficar viúva novamente em 1909. Outra viuvez. Mas o ponto mais sensível de toda a intimidade dela envolve a maternidade. Aos 24 anos, no auge da juventude e do sucesso, antes do segundo casamento, a Lugia teve um filho fora do matrimônio. Isso na época era quase uma sentença para a carreira, né? Exatamente. O menino foi batizado de Sándor e registrado utilizando o nome de solteira dela, Angel. Isso deve ter exigido uma engenharia social inacreditável, num período em que qualquer deslize moral destruía carreiras públicas do dia para a noite. A imprensa sensacionalista não perdoava. Manter essa situação longe dos jornais mostra um lado muito estratégico dela. Proteger a criança, administrar uma vida dupla e ainda sustentar aquele sorriso radiante de rocinol da nação no palco todas as noites. Exigia uma resiliência e uma discrição monumentais. Mas pelo que li nas fontes, os desafios não pararam aí na vida pessoal. A própria carreira começou a cobrar um preço pesado quando as tendências artísticas da cidade mudaram. O teatro é um organismo vivo, não tem jeito. O que aconteceu com aquele império do teatro folclórico que ela ajudou a erguer? Os gostos do público mudam impiedosamente. O Nepsym, aquela opereta folclórica que consagrou a Luísa, começou a dar sinais de esgotamento. A fórmula cansou. Cansou. O público ansiava por novas narrativas. O Nepsym Haas, o amado teatro popular, mergulhou em crises financeiras tão profundas e num desespero institucional tão grave que um de seus diretores chegou a cometer suicídio. Nossa, pesadíssimo. Foi um período sombrio. No ápice da crise, o teatro não conseguiu se manter independente e acabou sendo absorvido pelo Teatro Nacional. E para Luísa, isso representou um choque tectônico. Claro. O gênero musical que definia a existência dela estava desaparecendo. E o palco onde ela reinou mudou de mãos. E é aí que ela precisa mostrar que é maior que o próprio gênero musical que a consagrou. A verdadeira provação de uma atriz. A Luísa teve que abandonar a zona de conforto do canto e provar o seu talento na prosa pura. Atuando em peças dramáticas tradicionais, sem música. E isso. Muitos críticos da época achavam que, sem as melodias contagiantes, ela ia ser um fracasso. Mas, contrariando todo o pessimismo geral, ela triunfa mais uma vez. Ela era imparável. Ela demonstra uma profundidade dramática que calou a imprensa. E tem um detalhe peculiar nas fontes sobre essa fase de transição e do envelhecimento dela. Havia uma grande novidade tecnológica batendo à porta dos teatros. O cinema. O cinema nascente. E ela nutria um ódio profundo por essa inovação. O que é super compreensível sob a ótica de uma atriz clássica como ela. Sim, ela achava horrível. Para ela, o cinema mudo era uma aberração artística. Ela não concebia a ideia de atuar sem a ferramenta do som, sem a projeção da voz que foi o motor da vida dela. Sem o retorno imediato da plateia, né? Exato. Ela achava as atuações cinematográficas grotescas.
repletas daquelas maquiagens brancas exageradas, pantomimas bizarras. Era a antítese do teatro orgânico que ela tanto amava. Mas ela acabou fazendo alguns filmes, não foi? Sim, mesmo relutante, ela cedeu à pressão da época e registrou algumas raras aparições nas telas, como no filme A Dança, de 1901, e em A Avó, de 1916. Mas foram exceções. Foram. O coração e a energia dela pertenciam irreversivelmente ao contato direto, aquele calor da plateia no teatro. E falando no calor da plateia, o poder de fascinação que ela exercia ao vivo rendeu uma das histórias de bastidores mais sensacionais que a gente encontrou nessa pesquisa. Ah, história real. Essa é fantástica. Li nas nossas fontes que o encanto dela cruzou fronteiras e furou até mesmo a bolha da realeza britânica. Como foi exatamente esse episódio com o futuro rei da Inglaterra? Foi um encontro inusitado lá no Népcinha. O príncipe de Gales, que futuramente seria coroado como rei Eduardo VII do Reino Unido, estava visitando Budapeste. Passeando pela cidade. E decidiu assistir uma apresentação. A Luísa estava no palco, usando um figurino super chamativo com botas vermelhas. Uhum. O relato da noite descreve que o futuro monarca britânico ficou mas tão anestesiado pela performance dela que quase despencou do seu camarote exclusivo. Imagina a cena. Ele projetava o corpo inteiro para frente na tentativa de ouvir cada nota com mais clareza. Isso é maravilhoso. E ela mesma imortalizou o desfecho dessa noite nos diários dela, não é? Sim, ela escreveu sobre isso. Ela conta que o herdeiro do trono britânico não se contentou em só aplaudir lá de cima. Ele desceu até os bastidores, cercado por toda a comitiva real, e entrou direto no camarim dela. Que moral, hein? Entregou um imenso buquê de flores pessoalmente e soltou uma frase fantástica. Ele disse que, aspas, sempre gostou muito dos húngaros, mas depois de ouvi-la cantar, passou a gostar 2 vezes mais. Sensacional! Ter a realeza britânica rendida aos pés de uma atriz nascida na beira de uma estrada é o atestado definitivo do poder da arte dessa mulher. É a jornada do herói completa. E dentro do próprio país, como as figuras importantes lidavam com a influência dela. Olha, o nível de respeito era quase religioso. Numa sociedade tão dividida por classes e opiniões políticas na época, a Luísa Blaha era um raro ponto de convergência pacífica. Todo mundo concordava sobre ela. Todo mundo. O Cardel Lajos Heinold, por exemplo, que era uma figura eclesiástica de enorme rigidez, escreveu ao genial compositor Franz Liszt, afirmando categoricamente que a Luísa era a personificação exata da essência húngara. O aval da igreja e da música erudita. E da literatura também. O grande rebelde poeta Endre Ade dedicava versos a ela, batizando a Luísa de Mulher Milagre. A mitologia ao redor do nome dela dizia que ela ama a todos e todos a amam. E os próprios pesquisadores confirmam isso quando analisam os diários pessoais que ela deixou, né? Sim, os registros dela são impressionantes. Em um meio artístico historicamente conhecido por egos frágeis, rivalidades muito amargas e fofocas destrutivas, as dezenas de cadernos da Luísa não contêm uma única palavra maldosa. Nenhuma fofoca. Nenhum único insulto contra nenhum de seus colegas de palco. É uma integridade rara. Muito rara. Mas como a gente sabe, o tempo não perdoa ninguém. E o corpo, eventualmente, pede descanso. Chegou a hora de parar. A partir da década de 1910, ela inicia uma retirada muito digna e gradual da vida pública. Os últimos anos foram passados numa reclusão tranquila, morando lá no apartamento da sua irmã. E tem um detalhe poético nisso. O detalhe melancólico é que a janela principal do quarto dela oferecia uma visão direta e ininterrupta para a praça onde ficava o teatro que ela ajudou a construir e consagrar. Ela passou os últimos anos observando o próprio legado de longe. Até que a pneumonia levou, naquele janeiro de 1926. E é exatamente nesse ponto da narrativa que a nossa imagem inicial do metrô se conecta perfeitamente com a história toda. O círculo se fecha. O impacto dela era tão inquestionável que a burocracia estatal quebrou as próprias regras. Em 1920, para celebrar o aniversário de 70 anos da Luja, a cidade de Budapeste tomou a decisão raríssima de rebatizar uma das praças mais movimentadas da capital com o nome dela. E com ela ainda em vida, o que é muito incomum. Muito.
Então, sentada àquela janela, ela pôde observar as carruagens e os pedestres transitando por um pedaço de chão que se chamava Blaha-Lu-Jater. Isso cria um contraste agridoce incrível com o que aconteceu décadas mais tarde. O que houve com o teatro? Aquele prédio majestoso do Teatro Popular, o monumento de tijolos e veludo onde ela cantou para príncipes, operários e poetas, ele não resistiu à marcha do que a gente chama de progresso. Foi demolido. Em 1965, durante as escavações e obras pesadas para a implementação justamente da linha do metrô, o edifício foi totalmente implodido, Reduzido a poeira. reduzido a poeira e escombros. E mesmo com o espaço físico destruído, a identidade cultural que a Luja construiu ali em cima se mostrou blindada contra o tempo e contra as explosões. A arquitetura cedeu espaço ao asfalto e às escavadeiras, mas a memória cultural prevaleceu de um jeito muito forte. A nova e supermoderna estação de metrô, que foi erguida exatamente naquele solo, herdou naturalmente o nome da praça. A marca que ela deixou na alma de Budapeste era tão profunda que o apagamento do nome dela se tornou institucional e culturalmente impossível. A arte que unificou uma língua sobreviveu à demolição dos palcos físicos. E a influência dela não está fossilizada no passado, viu? O nome reverbera intensamente até hoje. Como assim? Existe uma banda contemporânea na Hungria que mistura rock independente, pop e soul, que faz muito sucesso e lota os festivais lá. E sabe qual é o nome do grupo? Não me diga. Blaha-Louisia. Mentira! Que genial! É uma homenagem direta a ela, de canções cantadas em teatros sem luz elétrica no século XIX, até os fones de ouvido de jovens no século XXI, a energia da Luísa continua encontrando o caminho até o público. Essa trajetória nos ensina muito sobre o valor real das coisas, sabe? Edifícios são super vulneráveis a planos diretores, reformas urbanas, mudanças de governo. Uma canetada e o prédio cai. Pois é. Porém, a conexão emocional verdadeira que uma pessoa estabelece com a sua comunidade ou com todo o seu país, através do trabalho e da arte, acaba se tornando um tipo de infraestrutura muito mais resiliente que o próprio concreto. É um pensamento muito poderoso para encerrar nossa jornada de hoje. Retornemos então àquela imagem inicial, visualizando mentalmente os passageiros descendo as escadas da Blaha-Lu-Jater neste exato momento. Centenas de pessoas apressadas. Concentradas nos próprios problemas cotidianos, pisando num solo impregnado por um passado tão monumental. Fica aqui a provocação para quem nos escuta refletir um pouco sobre a própria rotina de deslocamento. Olhar com mais atenção ao redor. Se a simples placa de uma estação de metrô subterrânea carrega a odisseia de uma menina nascida nas margens de uma estrada, que enfrentou perdas trágicas e quebrou as barreiras da sua época para se tornar a voz inesquecível de uma nação inteira, que outras histórias gigantescas estão silenciadas e camufladas nas placas das ruas do próprio bairro de quem está ouvindo a gente agora. Com certeza tem muitas. Que memórias épicas repousam debaixo daquela praça usada apenas para passear com o cachorro no fim de tarde. Esses monumentos invisíveis estão por toda parte, apenas esperando que alguém tenha a curiosidade de parar, prestar atenção e desenterrar a história. Muito obrigado pela companhia e até a próxima investigação. Gostou do episódio? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os próximos conteúdos. Até o próximo episódio!